A Gumer nasceu para transformar restaurantes em negócios infalíveis. E é nessa mesa de podcast que essa missão vira conversa. Todo episódio, a gente senta com alguém que opera, expande e constrói negócio de alimentação no Brasil. Bem-vindos ao podcast da Gumer, o ingrediente certo para o seu negócio crescer. Felipe Melo é diretor executivo do Esfirra Imigrantes, esfirraria fundada pelo seu avô em 76 e que ele representa como a terceira geração da família. Transformou o negócio familiar na maior loja de delivery de uma única loja, né? Com mais de 37 mil pedidos em um único mês, superando Burger King e McDonald's em uma loja. É obcecado pela operação. Para ele, a vantagem competitiva não está somente no produto, mas nos 4 minutos de espera do entregador, na cozinha que nunca para e na cultura familiar que nenhuma rede consegue copiar. Felipe, Felipe, é. muito bom ter aqui pessoas referências, né? Você acha que é uma Obrigado, referência em cara, legal. delivery. E melhor ainda quando tem um cliente nosso aqui junto com a gente. É verdade. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Já puxando aqui, a Gumer foi fundamental na nossa expansão, no nosso crescimento. A gente queria trazer tecnologia para as operações, né? E automação e a gente focar no delivery, mas precisava de uma solução que fosse muito boa também para o salão, né? E a Gumer se encaixou perfeitamente ali nesse momento ali de expansão e ajuda a gente até hoje, né? Vamos estar mais junto em mais uma loja aí que está por vir. Muito bom, obrigado pelo feedback. Ficamos felizes de começar o episódio assim, começou com o pé direito. Jabá, sem Vamos patrocínio, exatamente. solução funcionando. Já fica um corte aí. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, gente. Cara, você foi jogador de futebol, profissional. Fui jogador de futebol profissional, joguei futebol, né? Comecei, claro, criança, aos 9 anos, e joguei futebol até meus 26 anos, cara. Foi meu sonho, né? Sempre foi meu sonho ser jogador de futebol. Queria ser goleiro no começo, e por causa do Rogério Ceni, né? Já entreguei meu time aqui. Sofrendo ultimamente, né? Cara, mais ou menos, eu já tô acostumado, então nem chamo mais de sofrimento, já chamo de rotina. E aí queria ser goleiro, aí fui jogando e fui pra linha com o tempo, né? Alguns treinadores, né? Você não tem altura. Fui pra linha, joguei até meus 26 anos, foi quando do nada. Já tava jogando em Portugal, tinha acabado de assinar com o time na terceira divisão. E minha esposa tinha largado tudo pra ir morar lá comigo e tal. E aí eu tinha acabado de assinar com o clube, assinei, tipo, 1º de agosto, eu assinei em 2019. E aí, 20 de agosto, eu falei, quero parar de jogar. Resolvi parar de jogar, assim, do nada, sabe? Teve algum motivo? Não teve nenhum motivo específico, assim, né? Eu já tava, na verdade, com 25, eu ia fazer 26 anos naquele mesmo mês. E fui sentindo que ia ser difícil eu chegar onde eu queria chegar, sabe? Eu tava rodando ali terceira divisão de Portugal, quarta divisão de Portugal. Podia ser que naquele ano eu estourasse, pegasse uma primeira divisão de Portugal e depois deslanchasse, mas para primeiro volante é mais difícil, né? Atacante, às vezes você faz um jogo bom ali, você estoura. Mas eu era primeiro volante e aí resolvi parar, vim embora. E minha esposa já ia começar um mestrado lá de arquitetura e falei, mas quero parar, quero voltar pro Brasil. Ela falou, se quiser eu fico por você. E ela falou, não, então vamos voltar, você vai fazer o quê? Eu falei, vou pra Esfirra. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na Esfirra, de setembro de 2019 eu comecei a trabalhar na Esfirra. E aí final do ano já começou a pandemia lá na Europa, né, começou antes, então foi o momento certo, assim, vamos dizer, que eu vim para Esfirra Imigrantes, porque senão ia ser mais um ano perdido lá em Portugal, enfim. E tive que aprender muito, né, logo de cara é uma pandemia, foi loucura. Conta um pouquinho o que é a Esfirra Imigrantes hoje e o que ela representa aí no mercado. Cara, Esfirra Imigrantes hoje nós temos, né, orgulho de poder falar que nós somos a loja única que mais vende delivery no Brasil, né, uma loja única, quando eu falo de todas as exceção de todas as culinárias, então só ela por mês, agora em março a gente bateu 38 mil pedidos só na matriz, né, foi o nosso recorde, faz uma média de 36,5, 37 mil pedidos ali por mês. Esse mês agora de abril bateu 37 mil pedidos. Para comparar, você sabe McDonald's, Burger King, o que faz? Ou uma loja normal, o que faz por mês? Cara, loja normal é difícil falar, né? Tem loja que vende 1.000 pedidos por mês, tem loja que bate 15 mil, 20 mil pedidos ali, que já vende muito bem, né? Estão vendendo quase o dobro do que uma loja que já fatura bem. Exato, uma loja que já vende bem, né? Que são cases, assim, exemplo, conheço o pessoal lá do Big Pizza, lá de Santos, eles vendem, são um case maior ali de Santos, e eles vendem em torno de 17 mil, 18 mil pedidos por mês, né? Com a loja única deles, que já é muita coisa para
proporção da cidade de Santos, né? Eles vendem muito bem. Então, a gente está falando ali da região que eu tô ali competindo ali, vamos dizer assim, entre aspas, com o Osnir, né? O Aldo, que é um grande amigo meu, e ele vende muito também. Eu tô praticamente no mesmo raio que ele ali. A minha loja para dele deve estar uns 800 mil metros ali, 1 quilômetro talvez. E ele também vende 30 mil pedidos por mês ali com aquela loja dele ali na Praça da Árvore, né? Jabaquara, 28 mil, 30 mil. Então, uma região muito boa que eu tô brigando com gente grande, né? E ainda consigo fazer esse volume. Claro que o tempo ajuda muito, né? A gente tá falando de 50 anos no mesmo lugar, Uhum. né? Então, 50 anos no mesmo lugar, você já tem uma clientela, né? Você já tem a confiança, né, do pessoal. A gente tem uma recorrência muito boa ali. Então, isso é fundamental. O tempo é fundamental também para você conseguir, né, criar uma base ali de clientes ali que são fãs da marca, que consomem a marca. A Hoje gente são- tava. O ponto de bastidor que a gente tava falando ali é que a culinária, às vezes a gente vai pro mais óbvio, né? Sim, Pizza, hambúrguer, talvez, e você tá criando um case diferente, né? Assim, não sim, sim. óbvio com as esfirras, né? Exato, cara, porque às vezes o pessoal do nada chega, pô, quero abrir um restaurante. Do dia pra noite o cara quer abrir um restaurante e aí ele vai buscar o quê, né? Qual que é a tendência, né? Hambúrguer, pizza, ele entra ali na marmita também, culinária brasileira, que querendo ou não, vamos dizer, entre aspas, é mais fácil, né, de fazer. É o doce que também é forte ali, né? Minha avó faz um brigadeiro fantástico, preciso vender isso, o cara às vezes entra nessa. Mas é muito questão de, cara, que a gente costuma dizer a demanda reprimida, né, do local, né? Às vezes você está num lugar que seu público não quer comer pizza, por exemplo, você está num lugar que seu público não quer comer hambúrguer e você abre vamos dizer, o que está em alta hoje, né? Culinária saudável nesse lugar e é um negócio que vai bombar, é um negócio que às vezes não está nem no top 10 de culinária que vende no delivery, mas é um negócio que no local que você tá vai bombar, vai vender, enfim, é você conhecendo o seu público, entender para quem você quer vender, a culinária acaba se tornando um coadjuvante nisso aí, né? Você entendendo para quem você quer vender, você busca isso, a culinária que você escolhe, que está no top 10 não necessariamente vai ser o que vai vender de fato. E quantas lojas? Como é que está distribuído? Onde estão as Hoje lojas? estamos com 4 unidades, né? Até 2020, esse Imigrantes tinha 44 anos, só tinha uma loja, era a Matriz ali na Ricardo Jafé. E quando eu cheguei tinha acabado de começar no delivery, fazia ali 5 mil pedidos por mês, 4 mil pedidos por mês. E hoje a gente está com 4 lojas, né? A Matriz, aí uma ali na Zona Leste, que é na Anália Franco, a da Lapa também, né? Que atende bem a Zona Oeste ali, um pouco da Zona Norte. Foi nossa segunda loja, a gente abriu uma Dark Kitchen. Eu cheguei, né? Já quis abrir uma nova unidade e tal. Foi com 6 meses que eu estava na operação, a gente abriu essa Dark Kitchen, foi no meio da pandemia. Então, juntei o útil ali ao agradável, essa loja já estourou, né, do começo, não foi fácil, mas foi bem. E em São Bernardo, e agora a gente vai abrir a quinta loja ali na Rua Pamplona, né, atendendo bem ali os Jardins, o Itaim, ali Pinheiros, que é uma região muito quente, né, de delivery também. Então são 4 lojas, sendo uma Dark Kitchen? Agora não é mais, a Lapa Agora começou como Dark Kitchen, a Lapa foi, cara, foi o primeiro projeto nosso, né, a marca já, como eu falei, 44 anos e foi uma loja que já estava a 14 quilômetros de linha reta da nossa loja principal, né, da matriz. E aí você fala, 14 não é muita coisa, mas em São Paulo é muita coisa, 14 quilômetros de linha reta, né? Uhum. E o pessoal não conhecia a gente, cara. O pessoal não conhecia a gente, né? Por mais que seja uma marca antiga e tudo mais, é muito fora de mão. Então o que que aconteceu? Eu e o Matias, que é meu gerente, né, geral e operacional e já tá há 25 anos nesse Imigrantes, é o cara que acreditou nessa expansão junto comigo. A gente pegava no começo e ia, cara, levava esfirra nas lojas para as pessoas experimentarem, conhecer o produto. Ia panfletar mesmo, saía eu e ele na região, nos vizinhos. Pô, já conhece Esfirra Imigrantes? Toma aqui, você aceita um pacote de esfirra? Tal, como que faço para pedir e tal? Pede aqui no aplicativo e tal. Então, cara, por mais que uma marca seja, sabe, antiga, consolidada, você vai numa região que você precisa fazer vender, cara. Se você não fizer pelo seu negócio, ninguém vai fazer, cara. Uhum. Então a gente precisava fazer vender primeiro porque era o primeiro projeto grande que eu estava abraçando, né? Para ganhar a autonomia e a confiança do meu pai e dos meus tios. E o Matias também estava querendo, não estava colocando dele ali na reta, né? Porque, cara, acreditou ali comigo e fez o negócio acontecer. O Matias, pô, eu com 6 meses não conhecia nada,
E o Matias já na época, já com 19 anos ali de operação, conhecia muito, então juntou nós dois ali com esse apetite de fazer crescer, né? E aí depois essa loja começou a performar bem, começou a rodar bem e na pandemia ali, porque era o único meio ali de pedido, mas não foi do dia para noite, né? Eu entrava em vários grupos assim de Facebook, ó, loja nova, abrimos uma loja tal da região, né? Vila Leopoldina, Lapa, Vila Romana. Então eu entrava, cara, em vários grupos assim para divulgar, para falar, né, da marca, para fazer vender. E então não foi fácil no começo. Depois de 2 anos a gente validou a região e abriu a loja física, né? E interessante, depois que a gente abriu a loja física, o número de pedidos no delivery dobrou. Caramba. Porque o pessoal vê, né? O pessoal vê a loja, o pessoal conhece ali, vê o que que é, vê do que se trata, né? Então, e passa muito, é uma rua bem movimentada ali na Clélia, ali na Rua Clélia, né? É uma rua bem movimentada na Lapa, ali pertinho do estádio ali do Palmeiras. Então, dobrou o número de pedidos no delivery ali, Hoje, delivery salão, se pegar as 4 lojas, você apresenta quantos? em torno de 60% delivery. Delivery. É, Legal. 60% delivery. As filiais um pouco mais. Considerando que vocês são lojas que vendem muito delivery, então o salão também é bem forte. É bem forte, é bem forte. Hoje, falando do grupo, né? A gente vendeu em março, que foi o nosso recorde até agora, vendemos 72 mil pedidos no mês, né? Com as 4 lojas. Delivery. Só delivery. Só delivery. Então, a gente pretende agora em maio, né? Que é um mês. Abril foi um pouco menos, a gente vendeu um pouco menos porque a gente sempre fecha de Sexta-feira Santa. Meu avô era muito fundador, né? Ele era muito católico, então ele sempre fechou de Sexta-feira Santa e a gente mantém. Meu avô faleceu, né? Faleceu ano passado, mas a gente sempre manteve e vai manter essa tradição aí. A única Sexta-feira Santa que a gente abriu foi na pandemia, porque não tinha o que fazer, né? Uma sexta-feira representa muito, muito, muito no faturamento. Também na época as pessoas precisavam também comer e pedir, né? Não, e a gente precisava vender, a gente precisava faturar de qualquer jeito, né? Foi questão de sobrevivência mesmo ali, na pandemia. Você é a terceira geração, né? Da família. Terceira geração. Eu vi que você comentou uma vez que cada geração trouxe uma transformação, vamos dizer assim, né? O que seu avô criou lá atrás? O que seu pai transformou? O que você tem transformado agora? Cara, meu avô, eu falo sempre isso, meu avô foi um visionário, né? Querendo ou não, junto com os libaneses. Meu avô tinha um restaurante de comida, de prato feito ali no centro de São Paulo e chegou e conheceu esses libaneses. Os libaneses quis vender lá um espacinho lá para vender esfirra na loja dele. E meu avô podia muito bem ter, sabe, ó, tá vendendo muito aqui na minha loja, pode sair daqui, não quero mais você aqui, mas meu avô viu a oportunidade, né, de crescer junto com esses libaneses. E você imagina, hoje a gente já tá falando que não é tão comum, né, uma loja vender muito esfirra. Imagina 50 anos. Há 50 anos o comum era você abrir uma pizzaria, você abrir uma hamburgueria, talvez, né, que já tinha vindo de uma onda ali, desde o Chico Hambúrguer ali, o Bob's abrindo hamburgueria e a pizzaria também já é muito antiga, tinha muito italiano, né, e tudo mais. Vamos abrir um restaurante árabe, cara, em 1976. Isso foi muito à frente do tempo, né? E foi interessante que foi fundada bem no mesmo ano que foi fundada a Rodovia dos Imigrantes. Ali, a Rodovia dos Imigrantes também foi fundada em 1976, né? Então, meu avô já era um cara muito visionário. Meu avô era um cara que trouxe meu pai para mim. Meu avô era um cara muito bom, assim, um coração muito bom. Sempre quis ajudar as pessoas. Pra você ter uma noção, quando meu avô, cada reforma que a gente fazia, cada loja que a gente abriu, né, nesse tempo que ele esteve vivo, ele falava que nunca, em momento nenhum, ele falou de ganhar mais dinheiro. Ele falava, a oportunidade que a gente está tendo de dar emprego para mais gente. A oportunidade que a gente está tendo de trazer mais gente do Nordeste para cá, né, da família dele. Meu avô sempre, a visão dele sempre foi essa. Quando o salão ampliava, ele falava, quanta gente que eu vou conseguir trazer meus primos, né, meus irmãos, ajudar os filhos dos meus irmãos de trazer eles do Nordeste para cá, né? Então esse Matias que eu tô falando que já tá há 25 anos com a gente, ele é meu primo, né, primo do meu pai. Então o nosso gerente lá, o Zé, que tá com a gente há 40 anos, também é primo do meu pai. O Luiz também, que vai completar 40 anos, é primo do meu pai, né? Então, meu avô sempre teve essa visão, sabe? De cada loja que ele abria, cada oportunidade que aparecia, a ideia dele era de poder estar ajudando as pessoas, sabe? E meu pai também sempre foi muito assim. Meu pai é coração demais, assim, tem o jeitão durão dele, mas é durão, ele é coração demais, ele quer sempre ajudar o próximo, quer sempre ajudar as pessoas. Acredita, às vezes, até demais no ser humano, sabe? É um jeito dele, cara. Ele é muito coração e eu também tenho isso comigo já, né? Essa parte muito coração também.
e de sempre ver o colaborador, de sempre ver a pessoa que tá ali, né? Foi isso que eles trouxeram. Meu pai trouxe as firmas grandes até onde está hoje, né? Se falando de negócio, trouxe as firmas grandes até onde está hoje, sempre renovando, sempre reformando, sempre fazendo caixa, né? Porque é uma grande dor, né, do setor, assim, de quem começa a empreender é fazer caixa. O cara vê, se a empresa está faturando 500 mil, o cara na cabeça dele tem 500 mil para gastar, né? E primeira dor de barriga ali no negócio, o cara quebra. Então meu pai foi sempre essa cabeça ali que fez as firmas grandes ter caixa, né, e se estruturar para qualquer coisa que viesse, né? Eles passaram por uma ditadura, eles passaram por uma inflação que era talvez 30%, 40% num dia, né? Então eles passaram por isso nessa fase mais difícil, né? Então, se não fosse essa cabeça do meu pai de economizar ali, de segurar o caixa, de manter uma vida ali, né? A empresa era rica, mas eles não eram, né? Então sempre essa visão que meu pai trouxe. E agora, hoje em dia, eu trouxe o delivery, né? O grande case que eu trouxe para as firmas grandes é a tecnologia, com a Gumer, é o delivery, né? Essa parte agora de processos, né? Tem uma resistência muito grande ainda lá dentro, porque eu tenho colaboradores lá eu postei até um vídeo esses dias lá, enrolando charutinho de repolho, e os colaboradores que eu perguntava, chamei eles para participar ali comigo, tá do lado, tava completando 30 anos de casa naquela semana, o outro tinha 22, o outro da cozinha lá que faz quibe tem 40 anos lá de casa também, 36, 35. Então você imagina pro cara chegar e falar, ó, agora você não vai mais abrir quibe, você não vai mais fechar quibe, fazer quibe, agora tem uma máquina para fazer isso. Agora você não vai mais usar o forno, né, de guilhotina, que é o que a gente usa, que eu vou colocar um forno de esteira. Cara, para eles, cara, a gente, claro, nunca vai fazer isso sem perder, né, sem manter a qualidade do produto, né? Nada que eu vou queira fazer vai ser para mudar a qualidade do produto, que é o que trouxe a gente até aqui. Mas toda a tecnologia que eu faço, quando eu cheguei, não tinha fritadeira. A gente fritava no tacho ainda. Então você imagina, era 36 litros de óleo que ia embora por dia. Porque o tacho você não tem regulagem de temperatura, você não tem termostato, você não tem nada. Perda Então, grande, gigante, cara, gigante. Então, quando eu cheguei, eu queria colocar fritadeira e eles, não, fritadeira não, porque há 20 anos a gente já tentou uma fritadeira e era aquela que misturava óleo e água, e estourou, Nossa. deu um pipoco, traumatizou. Eu tive que colocar na lapa primeiro uma fritadeira, né? E aí a fritadeira é uma fritadeira que, cara, aí passa a ser 36 litros de óleo por semana. Então a fritadeira já se pagou praticamente um mês, já se pagou uma fritadeira importada, que, né, que tem termostato, que, pô, Acho que tem um papel de quebra de paradigma, talvez, né? De demais, ver o que não demais. funcionou no Tecnologia. passado e tentar Exato, refazer, né? exato, cara. Eu sou um cara muito curioso, sou um cara muito teimoso até às vezes, né? Não que eu vá fazer alguma coisa que prejudique ninguém, mas eu quero fazer dar certo. Se eu vejo que dá certo em outro lugar, eu pergunto pro pessoal que tá lá já há mais tempo, e se a gente fizesse isso, né? Nunca vou impor nada, né? Nunca vou chegar, vai ser desse jeito e acabou. Falei, se a gente fizesse isso, aí eu falo com o pessoal das empresas, né? Falo, ó, posso levar meu time aí para testar esse produto, para ver ele funcionando? Pode trazer, vem cá. E é um trabalho de formiguinha mesmo. Ô, Felipe, e aí aproveitando só pra gente não perder um gancho aí, acho que dessa trajetória, assim, né? O que que do seu avô você carrega hoje como, talvez, forma de decidir, forma de gerir o negócio, assim? O que que você trouxe de essência de lá pra cá? O que eu trouxe com meu avô é que, cara, a prática nunca vai substituir a teoria. Meu avô, meu avô e minha mãe, às vezes eles meio que discutiam, assim, quando eu tinha uns 15, 16 anos, que meu avô falava que eu não precisava fazer faculdade. Meu avô falava que eu não precisava fazer faculdade, que era só ir lá para as firmas imigrantes, que em 6 meses eu aprenderia, e se eu fosse para as firmas imigrantes, fosse para a rua, conhecesse os lugares, eu aprenderia muito mais que qualquer faculdade me ensinaria em 5 anos, sabe? Então, e minha mãe falava que não, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer faculdade, eu quero que você faça faculdade, eu quero que você se forme. E nenhum nem outro tá certo, né? Não existe o certo e o errado nesse caso. Mas meu avô sempre falou, cara, vai trabalhar. O trabalho, cara, ele vai te preparar para a vida, né? Ele vai te fazer crescer e é muito isso, cara, que a gente vive na prática, né? Eu comecei a trabalhar nesse firma imigrante, já veio uma pandemia, né? Então eu tive que aprender na raça ali, cara. Então aprendendo, trabalhando, que eu aprendi muito, tipo, o delivery ali, se eu não tivesse a pandemia, talvez eu não tivesse entrado numa imersão ali de delivery ali, né, de fazer vender, de entender, estudar cardápio, de estudar melhores produtos, de estudar esse pré-preparo, de estudar melhor embalagem,
Talvez se eu não tivesse a pandemia, eu não teria tempo, vamos dizer, de ver isso, entende? Então, o que eu vivi ali na prática, né? O que você vive na prática, essa prática nunca vai substituir essa teoria, cara. A teoria é importante, é lógico, a gente sabe que é importante você saber, mas você viver na prática ali, o dia a dia, é o que eu falo, treino é treino, jogo é jogo, cara. Então, Literalmente, né? Você tem a literalmente, experiência do treino é futebol, treino, jogo é exato, jogo, né? exatamente. Legal, legal. E ali em 19, você entra na Esfirra Imigrantes, já querendo fazer essa transformação em delivery, já via isso como oportunidade. Comecei, no começo até eu entender, né, o que era assim, demorou um pouco, né, porque você tá ali na operação, primeiro eu passei ali pelo salão, atendimento ali, balcão, caixa, então eu ficava muito imerso ali para aprender, né, cozinha, para aprender o que era ali no dia a dia, então não tinha muita visão para isso. E aí a gente tinha as reuniões, né, mensais ali com o iFood, e aí eu comecei a entender o que era, né? O que representava do faturamento ali na época, o que a gente deixava de vender por às vezes não estar bem posicionado ali na plataforma, e comecei a estudar isso, né? Toda essa parte ali de delivery. A princípio não era porque a gente olha a taxa do delivery e a taxa do salão, né? Você tem essa barreira, você fala, pô, pra que eu vou vender mais no delivery, né? Sendo que no salão eu tenho uma margem ali, vamos dizer, muito maior, né? Mas o salão ele te limita, né? O salão ele te limita. Se você tem 200 lugares, você vai vender para aquelas 200 pessoas, vai ter o giro ali do salão, você vai vender para aquilo e acabou. Delivery não. Delivery você tá num raio que você. E o salão também é diferente porque o cara tá indo lá pela experiência, né? O cara tá indo lá, tá vendo que tem fila, ele sabe que vai demorar um pouco mais para ser atendido, né? Pode esperar uma fila de 20 minutos, meia hora. E tá tudo bem, o cara saiu de casa já disposto a isso. O salão, no delivery, você na sua casa. Se o cara tá falando que vai te entregar em meia hora, você não quer saber, cara. Se tem mais 200 pedidos antes do seu ali saindo. Então você tem que, cara, o cliente não quer saber, então é outro jogo totalmente diferente. Você sabia disso desde o começo? Eu Que não era um jogo sabia, diferente? não sabia. Foi com o tempo que eu fui entendendo, né? O cliente também foi entendendo, né? A pandemia mudou o hábito, né, desse consumidor. E ele entendeu que a esfirra que ele ia comer no salão, por mais. E era totalmente diferente da esfirra que ele ia comer na casa dele, né? Não totalmente diferente, mas é outro produto, né? Outro produto, né? Ali no salão, saiu do forno já vai direto para sua mesa. No delivery não, você sai do salão, aí vai para a mesa, da mesa vai para embalagem, da embalagem fica lá no nosso o que a gente tem, né, a estufa quente, a estufa aquecida para manter a temperatura do produto, tem a viagem do entregador. Então o cliente no começo ele não entendia muito, né? Falou, pô, como até 2019 a gente nunca teve delivery, os imigrantes nunca teve um entregador registrado. Nunca fizemos um delivery por telefone, nunca. Então nosso delivery começou com o iFood, Marketplace direto. marketplace direto. E o que foram, quando você começou a entender que era um jogo diferente, qual foram as primeiras coisas que você implementou e por quê? Foi um combo, por exemplo. Nas Firminas a gente nunca teve um combo no salão e no delivery eu tinha que ter. Né? Eu tinha que ter esse combo ali, facilitar o processo ali do pedido do cliente, né? O cara pedir com poucos cliques, isso aí interfere, né? A gente implantou essa parte dos combos, a gente foi atrás de embalagens melhores. Até então, o nosso charuto de repolho, por exemplo, que vai molho, ele ia na viagem, ele ia numa embalagem de isopor. A gente teve que ir atrás de uma embalagem que era selada, que não vazasse, né? Que mantivesse a temperatura também, que o cliente pudesse até esquentar também nele, que embalagem que vai até no micro-ondas para o cliente poder, se ele quiser esquentar na casa dele, né? A gente tinha a cafta, por exemplo, demora 15 minutos para ficar pronta, e a esfirra demora 2, 3. Então, pedido que tinha cafta, até o motoboy odiava. O motoboy demorava um pouco, os caras falavam para ele, seu pedido tem cafta. E o motoboy, acredito, vou tomar uma canseira. E aí um dia eu tava até numa rede de hamburgueria, eu tava no Burger King, esperando o meu pedido, e puta, minha cabeça ficou o tempo inteiro trabalhando, né, cara? Eu tava lá no Burger King e tal, olhando, aí eu vi o cara tirando o hambúrguer da mantenedora de proteína. Aí eu dei um estalo, falei, puta, a kafta é praticamente um hambúrguer, né, em outro formato. Comprei um mantenedor de proteína, a kafta de 15 minutos passou para 2 minutos também, que é só o tempo de embalar. E aí diminuiu o tempo de espera do entregador, diminuiu o meu tempo ali também de entrega no delivery, né? Diminuiu desse tempo, melhorou meu posicionamento, né, no algoritmo do aplicativo, né, do marketplace. Então, cara, às vezes é uma coisa pequena, a kafta nem é
meu carro-chefe. A Kafta, eu vendo umas 300 mil esfirras de carne por mês e vendo umas 7 mil Kaftas por mês, 8 mil Kaftas por mês. Mas às vezes ali é um negócio que tava travando as outras, sabe? Eu poderia louco. pausar esse item e tal, mas é um item que faz muito sentido com a culinária árabe. E a gente achou essa solução perfeita ali e conseguimos resolver o negócio, sabe? E até tem o case, né, do McDonald's que O tirou o McFish. McFish. E você, ao invés de tirar, você Exato, achou exato. a solução do problema, né? Exato, mas aí tem o caso de tirar alguns itens, né? Quando eu cheguei, a gente algumas coisas não empolgação que a gente faz, né? Quando eu cheguei, só as esfirra milanesa, até a minha chegada, só trabalhava com as mesmas esfirras, né? Carne, queijo, escarola, frango, calabresa e atum. E aí o quibe e a coxinha, tradicionais, de salgados assim, aí tinha a cobertura, né, de mussarela e a cobertura de requeijão. E quando eu cheguei, eu falei, cara, a gente precisa ter mais itens. Aí fui colocando itens, né, vegetarianos, né, que é esfirra de queijo com milho, esfirra de queijo com palmito. Colocamos aí depois, trouxemos outras opções ali, esfirra de queijo com bacon, né, que é a favorita. A minha favorita, e eu descobri ontem que tem um motivo dela tá fora. Exato. E aí, cara, fui colocando item, fui colocando esfirras doces também, que até então a gente não tinha. A gente só trabalhava com doce Sírio, a gente ainda vende, mas não tinha esfirra doce. E aí, querendo ou não, isso vai inflando o cardápio, né? Isso vai inflando o cardápio e aí se torna ali meio um pesadelo, vamos dizer assim, para você conseguir controlar ali o CMV. Vai se tornando um pesadelo porque você tem muito item, tem muita opção, atrapalha até na hora do cliente tomar a decisão, porque tem muito item e o cara fica indeciso e às vezes acaba, vou pedir essa aqui mesmo de carne e ganhar tempo, enfim. E agora a gente está no movimento inverso, né? Quando chega final de semana, né? Teve um final de semana que a gente chegou a fazer até 2.300 pedidos só na matriz. Só na loja matriz a gente fez 2.300 pedidos numa sexta-feira. Numa sexta-feira. E só consegui isso porque eu pausei essas outras esfias, né? Uma esfia de palmito, por exemplo, uma esfia de pepperoni, porque ela pode. A água dela ali pode atrapalhar no forno, é mais trabalhosa, eu tenho que ter mais cuidado na hora de fazer ela, tem um tempo certo, assim, de ser assada, né? E atrapalha todas as outras, né? Eu vendo, exemplo, na matriz, umas 3 mil esfirras de pepperoni, vamos dizer, por mês, e eu vendo na matriz 5 mil esfirras de carne por dia. Então, cara, por conta dessas esfirras de pepperoni, eu não vou deixar de vender. Eu tava deixando de vender, eu tava tendo que pausar a loja inteira, e uma loja inteira minha pausada ali 15 minutos numa sexta-feira é um prejuízo enorme. Então, eu tirando essas, eu consegui dar vazão, né? Eu consegui dar essa vazão e agora a gente está reestruturando e estudando essa diminuição ali de cardápio, né? A gente não pode ter vaidade, né? Com os itens do cardápio. Às vezes pode ser minha esfirra favorita, pode ser meu item favorito, mas se ele não vende, né? Se ele tá atrapalhando toda a produção, eu vou tirar ele, cara. E é engraçado como às vezes tirar é exatamente o que gera o crescimento e não é Exatamente. óbvio, né? Exato. Eu vejo assim, a gente tem muitos clientes com variedades de todos os tipos de culinária, né? E essa discussão do cardápio, eu não queria perder esse ponto que você falou que lá no começo uma das coisas Sim, que você fez foi entender cardápio, né? Então acho que muitas vezes entender o cardápio, entender realmente o que é a sua curva ABC, conseguir entender exato. onde você deve Não, calibrar o fundamental. cardápio, né, para vender mais. Fundamental, cara. Teve uma vez até que o pessoal, né, do iFood chegou pra mim e falou, cara, aqui, ó, culinária árabe e tal, o shawarma tá em crescimento. Por que você não coloca shawarma kebab, né? Por que você não coloca aqui shawarma kebab no seu cardápio e tal? Falei, cara, primeiro que eu não tenho nem chapa, né? Não tenho nem chapa na minha operação. E segundo que meu negócio é esfirra, cara. Eu vendo esfirra e sou bom em vender esfirra. Deixo o kebab pra quem vende kebab, pra quem adora comer kebab. Inclusive, é uma das coisas que eu mais peço no delivery é kebab. Mas não é meu negócio, cara. Não adianta eu querer fazer um negócio que não é meu negócio. Do nada eu colocar, estressar toda a minha operação. Se eu já tô no gargalo de vender esfirra, se eu já tô tendo que pausar a esfirra, eu vou colocar um kebab pra quê? Que é muito mais trabalhoso, sabe? Deixa o kebab pra quem sabe fazer kebab, né? Então a gente se apega muito nisso, né? Qual que é o nosso foco? Né? Você tem que trabalhar com foco. O nosso foco é vender esfirra, vender rápido. Né? Para que eu vou colocar um negócio no delivery, no caso, né? Eu tenho que dar conveniência ali para o meu cliente. Se ele quer comer o meu jogo ali é rápido ali, né? Então, se eu quero vender rápido, eu tenho que focar no meu produto, os principais, e vender isso da melhor maneira possível. Tem uma frase que você disse que um passo a mais dentro da cozinha são 2 minutos a mais no delivery. Você disse isso, né? Cara, eu acredito muito nisso, cara. Isso é 100% real, porque... Dá um exemplo concreto do que você fez ali que
que você acredita que foi tendo essa redução de tempo ali no delivery? Cara, por exemplo, essa cozinha que foi feita ali na matriz, ela foi feita, vamos dizer assim, ela segue um fluxo, e aí quando chega aqui, como a gente não pensava muito nisso, né, não estudava muito essa parte de velocidade, de processo, ela chega aqui no forno, aí ela dá uma quebrada para cá, para expedição, aqui para o pessoal para finalizar o pedido, e aí ela vem para cá. Então ela faz um triângulo no final. E por causa desse triângulo eu preciso de 7 colaboradores a mais. Por causa desse triângulo. O que a gente já fez nas filiais, que a gente abre? Linha reta. Da cozinha aqui do forno, ela já segue linha reta para cá. Entendeu? Não tem já para finalização e expedição. Então já me tirou ali 7 colaboradores ali que eu teria que ter, né? Então só de você acertar um fluxo da cozinha, você já economiza muito. E sem falar que eu ganho muito tempo, né? Também e diminui a chance de erro, né? Porque nesse processo desse triângulo, já passou por muito mais gente, né? Nessa parte. E aqui é menos gente, né? Eu consigo direcionar melhor. Então é um negócio assim que a gente faz ali de... Cara, e outras coisas também que a gente pequena, é uma ideia que o Matias trouxe também muito bacana, que é separar os pedidos por par e ímpar, né? Par e ímpar e pelo número final do pedido. Isso aí ganha um tempo absurdo no grande volume, né? Porque chega um cara que meu pedido é o 1401. Se tá todos os pedidos juntos, até você achar esse 1401, cara, são ali, né, 1 minuto ou até 50 segundos que na hora ali da expedição é uma eternidade. Né? Então você ganha 50 segundos, você ganha 40 segundos ali dividindo o pedido por prateleira par e ímpar. É um ganho que você tem na frente do pessoal que não faz isso, que às vezes é intangível ali, né? Mas é intangível quando você toma atitude, mas no dia a dia, quando você vai ver no final do ciclo, cada segundo que você ganha ali, é uma ideia que os meninos tiveram na operação também, que os caras que estão na operação ali vão tendo ideias assim, pô, fantásticas também, né? Deixa a garrafa já pronta, já com gelo dentro, a garrafa do nosso suco, por exemplo, a garrafa do nosso Pink Lemonade, né, do nosso chá marroquino, já deixa a garrafa pronta com gelo dentro, para na hora da operação não ter que ficar lá pegando gelo para colocar. Então já deixa no freezer com gelo dentro e aí só coloca o líquido, só coloca o que tiver que ser, que você já ganha ali também uns 30, 40 segundos, que no final de todo 30 segundos aqui, 40 segundos ali, né? Coisa que você vai fazendo, você já ganha demais ali na operação e sai à frente. Felipe, dá pra ver que você fica bem empolgado até, mas eu imagino que antes do delivery, nenhuma dessas conversas existia, né? Acho que uma curiosidade que fica aqui é essa mudança cultural que teve Sim. dentro da operação, né? Você vai falando aqui, eu tô imaginando essas conversas acontecendo lá dentro, né? Assim, pô, precisamos diminuir. Você tinha uma meta pra reduzir de tanto pra tanto a quantidade de minutos ali pra entregar o pedido? Cara, não tinha meta, a gente não trabalhava com meta, a gente queria ser o mais rápido possível, né? A gente só queria melhorar e acabar também com a espera do cliente e do entregador também, né? Porque a gente sabe que esses caras, cara, depende de cada minuto ali que ele faz uma entrega, que ele precisa, né? A gente precisa despachar esse pedido logo. O cara tá ali parado na minha loja, ele tá perdendo dinheiro. Então é uma preocupação de toda a cadeia ali e até dos colaboradores também, né? Quanto mais rápido sai ali, você tirar a esfirra, eu não tô vendo, às vezes, essa parte do cliente, se ele gosta ou não da esfirra. Eu tô vendo, às vezes, meu colaborador, se tá bom para ele trabalhar ou não, se tá gerando estresse para ele ou não. Né? Então, às vezes, uma esfirra que é mais trabalhosa e tal, se tá gerando estresse para esse meu colaborador, cara, eu não vou perder ele, eu preciso deixar o trabalho mais confortável para ele possível e daí também entra essa, né, de quanto menos passos você der dentro da cozinha, quanto mais confortável tiver ali meu colaborador, é melhor para ele e é melhor para todo mundo, né, cara? Boa. Então teve uma linha que você trabalhou com a velocidade, né, que é o tempo, não só de entrega, mas o tempo total. E tem também a linha de volume, que vocês saíram de 5 mil pedidos para 32 mil pedidos numa mesma loja. 38 mil, né? 38 agora? O que vocês implementaram para conseguir também aumentar volume? Do volume, foi muito... foi muito do que trouxe as firmes grandes até onde a gente está hoje, né? É você manter a consistência e entregar o que você está prometendo. Isso foi o que trouxe a gente até aqui. O cara que vai pedir esse firme grandes, ele sabe que vai chegar toda vez na casa dele, né? Eu digo na operação, para a operação conseguir dar conta desse aumento de volume. Foi esses pequenos ajustes, né, internos, né? Desde a gente fez na matriz, para você ter uma ideia, a gente fez uma cozinha só para delivery. Tá.
né, a gente fez uma cozinha só para delivery, né? E de novo entra a sorte, né? Eu falo que o cara tem que ter sorte também pro cara crescer, pro cara vender muito, pro cara chegar no ponto. Então a gente deu sorte, mas a gente estava preparado para quando essa sorte chegasse. Meu pai tinha acabado de fazer uma reforma gigante de uma cozinha só para takeaway, porque né, na matriz, além desse delivery, a gente ainda tem, em média, 350 pedidos de takeaway por dia a gente tem ainda na matriz. Takeaway é pedido para viagem, né? Só por... Então tinha acabado de fazer uma cozinha só para isso, que ela nunca foi utilizada para isso. Ela foi utilizada 100% para delivery, né? Então se não tivesse essa cozinha, eu não conseguiria suportar essa demanda. Entende? Então a gente tem uma cozinha 100% focada em delivery, a partir das 18 horas. Durante o dia eu consigo, né? Vendendo o delivery e o salão saindo da mesma cozinha. Deu 18 horas eu fecho um lado e começo a trabalhar delivery só o outro, que é outro time, é outro líder, é outra operação que não conversa com o salão, totalmente diferente do salão. Então praticamente dobrou a cozinha ali? Não chegou a dobrar, não chegou a dobrar assim, né, vamos dizer assim, a cozinha, porque, enfim, uma acaba usando um pouco da estrutura, né, de câmara fria da outra, enfim, mas ampliou bastante ali. Teve Ampliou bastante. tecnologia nova em relação a equipamentos ou O que a gente trouxe, né, que a gente vai aprimorando é uma fritadeira além da fritadeira? que faz que tem a filtragem de óleo automática, né? Já foi um outro passo que a gente deu também, que você ganha ainda mais, você entrega um produto ainda melhor também para o cliente final. Teve esse mantenedor de proteína, teve embalagem, que a gente também, a gente mandava num potinho plástico, assim, por exemplo, a coalhada, o hummus, o baba ganoush, e que cabia, por exemplo, 320 gramas. O nosso item tinha 270 gramas, a nossa porção que a gente vende são 270 gramas. Nesse pote cabia 320. Na correria ali do cara, o cara enchia o pote até o talo de 320, e era um desperdício, era um dinheiro que estava indo pro ralo. O que a gente fez? A gente conversou, né, com uma empresa de embalagem que fez um pote que só cabe 270 gramas. Então, se o cara colocar, ele tem que colocar agora até o talo e vai ter 270 gramas. Foi um jeito que a gente conseguiu de controlar o CMV, né? Mudando o tamanho da embalagem. Não adiantava eu ficar na cabeça do cara lá, que o cara imagina, o cara tá fazendo 200 esfirras ali por minuto ali, e o cara, pô, você não pode colocar 320 gramas, você tem que colocar 270 gramas, pro cara colocar a régua e ficar vendo. Não, eu diminuí o tamanho do pote porque aí eu consegui também trazer um conforto pro cara dele colocar e rodar ali o pedido. E Felipe, quando você falou ali da um passo a mais da cozinha, eu lembrei a cena do filme do McDonald's. Já assisti umas 5 vezes esse filme, já li o livro. E como é que você busca referências? Como é que você se inspira? Eu uso muito podcast, né? Eu uso muito podcast e leio bastante livro também, né? Voltado, eu li do McDonald's, já li o livro do cara do Starbucks, né? Já li agora eu tô lendo o do Paulo Camargo, né? O livro do Paulo Camargo, né? Que fala sobre liderança, né? E, cara, me baseio muito nisso, muito nisso. Quero estar também com as pessoas, né? Que já estão, né? Onde eu quero chegar cada vez mais, né? Foi assim, foi numa conversa, assim, cara, informal, assim, que eu tive, né? Com o Iago, dono do Sujinho. E uma conversa com ele informal que eu tive, que eu descobri que minha taxa que eu pagava no aplicativo de delivery estava muito mais alta do que eu poderia estar pagando, né? Às vezes a gente está lá focado no nosso mundo fechado, acho que tá bom o negócio. E numa conversa que eu tive com ele, eu consegui baixar minha taxa ali, sabe? Numa próxima negociação. Então, eu busco estar sempre com essas pessoas, conversando, né? O pessoal, a gente tem um grupo também, né? Que são gigantes ali do food service ali, que a gente debate muito, a gente troca muita ideia, né? Então, eu busco estar sempre com pessoas que já chegaram onde eu quero estar, com pessoas que estão com a mesma cabeça que a minha ali, né? E tem o Daniel da Labratiera também, cara, gosto de mencionar ele, é um grande amigo meu que eu fiz no food, né? O CEO da Labratiera, a gente sempre se encontra para trocar ideia, pra ver se tá no caminho certo, se não tá, fala sobre as decisões que a gente tomou, é muito legal isso, é muito bom você estar com pessoas assim, né, cara? Legal. Felipe, acho que antes da era Felipe, né, dessa geração agora do delivery, o salão tinha um comportamento, né, de volume de pedidos e tal. Queria entender como tá hoje, assim, né, se o delivery alavancou a marca e o salão, enfim, cresceu, estagnou, em que posição que você tá ali em relação a salão hoje? O salão da matriz, ele é muito forte, e continua sendo muito forte. Há umas 2 semanas, há uns 2 sábados, a gente estava com uma fila de 100 pessoas lá do lado de fora, no salão.
De novo, você tá 50 anos no mesmo lugar, cara, não é qualquer um que chega a isso, né? E você trazendo, mantendo essa qualidade, mantendo o seu padrão ali, porque, cara, eu te tive agora gravando um episódio lá pra revista Bares e Restaurantes lá com o Renan do VIP Sushi, e ele falou um negócio, cara, que é muito isso, né? No português bem claro, o cliente não é otário. Não adianta você querer enganar o cliente, cara. O cliente você já tá com uma clientela, não adianta você, putz, a mussarela tem uma mussarela mais barata, deixa eu ir pra cá pra ganhar mais dinheiro. Não, cara, não é assim que funciona. Sabe, seja fiel ao seu produto, seja fiel ao seu cliente. Foi isso que trouxe esses firmes grandes até hoje. Então, nosso salão na matriz continua muito forte, né? Nas filiais, que não é, é um pouco mais fraco assim o movimento de salão, né? Representa menos nas vendas. Mas era nosso propósito desde o início, né? O nosso estudo que a gente fez para abrir as filiais foi baseado em delivery, né? Foi com ferramentas que a gente usou ali dentro do próprio iFood na época. Então a gente já esperava que o volume de delivery seria maior, né? Mas o salão ainda vive, cara. Você tem que entender o que, que você precisa fazer para trazer esse cara pro seu salão, né? O que, que você precisa ter de diferença. Então a gente tem alguns itens que a gente só tem no salão, né? Para trazer esse cara ali pro salão, né? Tem essa parte ali, né? Da bebida gelada ali do salão, da esfirra sair quentinha ali no salão, né? Então o cara que quer ir pro salão, ele vai pro salão. E o delivery é outro jogo que você joga. Exemplo, eu na minha família mesmo, lá em casa mesmo, eu, minha esposa, minha filha, a gente pede delivery umas 6 vezes por semana. A gente pede. E sair para jantar, a gente saiu uma, duas, né? Então, se esse consumidor assim como o meu vai pedir 6 vezes na semana o delivery, eu tenho que estar nesse jogo, né, cara? Não, tem muito cara que, não, vai acabar com a minha marca, não quero vender no delivery e tal. Mas o dinheiro que você tá deixando, né? Você tá deixando no consumidor que consome 6 vezes na semana para um cara que vai para focar num cara que consome só uma, duas. Você conseguiu aumentar a sua capacidade sem Exatamente. necessariamente expandir para né, o que você comentou mais cedo, assim, o salão ele tem ali a quantidade de mesas e Exato. cadeiras limitada, você vai atender aquele número de clientes, mas o delivery é muito maior. E aí, Exatamente. Felipe, acho que começando a olhar um pouco para frente, né? Acho que chega um momento que vocês começam a discutir uma cozinha central, uma linha de congelados, né? Pelo que a gente Sim. está entendendo. Eu queria, antes de entrar no detalhe, que entender como você chegou nessa conclusão, né? De que fazia sentido olhar para uma cozinha central e para essa linha de congelados, né? Assim, o que que tá te levando para essa direção? Cara, a gente é o padrão, né? A gente quer manter padrão. Hoje, né? Tudo sai da matriz e vai para as filiais, né? O recheio das esfirras, a coxinha, o quibe, só para finalizar lá, os pratos quentes, pratos frios. Mas se a gente quer crescer mais, a gente quer. Todas as lojas, querendo ou não, são próximas, né, da matriz. A mais longe é da Lapa, que fica 14 quilômetros. Então eu consigo ter um carro que atende ali todo dia, né, numa emergência e tal. Consigo ter um carro que leva os produtos todos os dias para essas lojas, né? Mas se eu quero crescer, se eu quero chegar, por exemplo, no litoral, por exemplo, bastante gente pede a gente ir lá em Santos. Eu não posso ter um produto que vence em 2 dias, entendeu? Que acaba vencendo em 3 dias. Eu preciso ter um produto com shelf life, né? Um tempo de validade maior. Então eu preciso focar nisso agora, né? Às vezes nem o congelamento, às vezes o jeito que você tem hoje que a gente está estudando isso, né? Uma embaladora a vácuo que muda a atmosfera do produto, de dentro da embalagem do produto, que te dá um shelf life maior. Então são coisas que a gente está estudando para conseguir, né, chegar mais longe, né? Então e ter isso dentro da gente, né, da própria matriz, né? A gente está reformando tudo lá, estamos estudando, estamos fazendo esse projeto de ultracongelado também, que é para cada vez mais, né, melhorar a qualidade do produto, né? E uma dúvida, só uma provocação. Por que a cozinha central, ao invés de terceirizar, por exemplo? Não seria um caminho achar uma indústria que já faz isso e criar uma linha adaptada dentro dela? Porque é o nosso negócio, né, cara? É o nosso core, né? A gente sabe o que a gente sabe fazer é isso, né? E tem produtos que a gente não sabe fazer que a gente terceiriza. Exemplo, o doce, Sírio. A gente fez lá no início, há 45 anos, a gente fez o doce. Há 40 anos a gente fazia o doce, a gente viu que não era nosso negócio, a gente terceirizou. O pão sírio a gente fazia lá no começo, a gente viu que não era nosso negócio, a gente terceirizou. Né? Então a gente não tem, cara, vergonha nenhuma de chegar amanhã e falar, cara, não consigo mais fazer esse item, vou terceirizar, né? Vou homologar com a indústria, vou terceirizar. Mas não, é o que a gente sabe fazer, né? A esfirra e tudo mais é o que a gente sabe fazer. Tanto que a gente até pensa em fazer parcerias, em a gente vender
para outros restaurantes, para outras lojas de conveniência, outros empórios, Então, entendeu? quer dizer, não é só uma escolha, é conviver com os dois, né? Tem a Exatamente. terceirização como um caminho para alguns itens e Sim, tem a sim, cozinha industrial para o core, né? Para aquilo que é o exato. mais importante da Que a atividade de vocês. lucratividade é gigante aí, né? Eu visitei a cozinha do Madeiro lá, tudo verticalizado, cara, é fantástico ali, né? O que os caras fazem ali. Mas é um projeto a longo prazo e é muito bacana. Não sou, de novo, não sou contra verticalizar e não sou contra terceirizar também. Cada cara, cada negócio tem que entender como você funciona e partir para isso, né? Legal. E acho que explorando um pouco mais agora, indo pro detalhe, né? Quando eu imagino que pensar numa cozinha, pensar numa indústria, né, praticamente, cara, uma coisa totalmente nova, assim, né? Que aí queria que você Totalmente. desse um pouco mais de detalhe sobre o que que você estudou, onde você foi buscar conteúdo, né? O que que você estudou e o que que você está conseguindo, de fato, implementar na prática, né? Cara, eu fui lá, né, no Madeiro. Eu tenho muita essa proximidade com a Labratiera, fui lá na Labratiera e como eles vão lá também visitar a minha, né? Tive a oportunidade lá no Krispy Kreme aqui, visitar lá, tive lá com o João, né, que é o CEO também, ele abriu as portas, foi legal pra caramba. Inclusive tô devendo lá uma visita dele lá na Esfirra, que chama ele. Eu vou, cara, eu vou em todos os lugares que você imagina assim, né, que eu fui na Brás também, na Brás Pizzaria também lá conhecer. Então, cara, você ter esses caras assim como parâmetro, né? E eles vão lá na nossa também e, cara, e eles falam, pô, cara, e eles querem aprender comigo, eu quero aprender com eles. Essa troca é muito importante, né? Eu recebi lá na minha cozinha lá o pessoal do Outback. O pessoal do Outback aqui do Brasil quis conhecer minha operação para saber como eu fazia. E a partir do momento que você acaba se tornando referência para esses caras, sua responsabilidade também aumenta muito, né? Porque, pô, o cara do Outback quis lá ver a minha loja. O cara o João mesmo do Krispy Kreme, ele que veio atrás de mim, porque queria conhecer minha loja. Acabou que a agenda não encaixou e não deu certo ainda. Então, a partir do momento que você se torna referência para esses caras, a sua responsabilidade aumenta ainda mais, né? Então, você começa a buscar referências até em outros setores, né, cara? Eu gosto muito de estudar, de ir atrás de conhecer a indústria. Recentemente eu tive na indústria, na fábrica, de uma fábrica de suplemento, de creatina, por exemplo, de whey protein, né, para entender logística, para entender como que o cara faz isso. Né? Então eu gosto muito, cara. Agora eu sou. Quando eu tô almoçando, o que eu fico vendo é aquela grandes indústrias, sabe? Um canal que tem, não sei se era no History Channel e tal. Eu gosto de ficar vendo isso, né? Ter base, por exemplo, na indústria que eu fico vendo, né? Que passava no History de salgadinhos, né? Gigantes da indústria lá. De salgadinho, como que os caras fizeram para passar por guerra, como que os caras fizeram para negociar tal coisa. Então, cara, eu sou. Querendo ou não, vivo um pouco em função disso, né? E desse projeto, desses estudos, assim, o que que você já conseguiu entender, né? Que, pô, vai ser o padrão que você vai implementar para sua indústria, né? No final das contas. Cara, a gente consegue. O que eu consegui trazer ali? Porque às vezes, por exemplo, a gente trabalha com forno para finalização, né, no dia a dia ali. Mas às vezes para a indústria não precisa ser esse forno. Entendeu? Para a indústria eu posso trabalhar com forno combinado, que como não é área quente, né, o horário quente, eu posso trabalhar com forno combinado, que ele vai me entregar todas as esfirras ali. Eu posso colocar 100 esfirras ali dentro desse forno combinado, que ele vai me entregar 100 do mesmo jeito ali em 3 minutos. No forno ali do dia a dia, que o bicho está pegando, o forno guilhotina, eu coloco 80 esfirras ali, só que uma tem que sair em 2 minutos, a outra tem que sair em 3, a outra tem que sair em 1. Enquanto eu já coloco aquelas 80, já tem 20 que tá lá dentro, que já tá para sair em 30 segundos. E esse forno, às vezes, não é o ideal para minha operação de congelados, né? De longa escala, assim. Então, eu posso trabalhar com forno ali para o meu pré-preparo diferente do forno, né? Do que eu trabalho, por exemplo, no horário quente, que é o forno que a gente trabalha há 50 anos, né? Então, você vai visitando uma operação que eu entendi isso, né? De se trabalhar com forno combinado ali, com muita tecnologia, e coisa que a gente nem pensava antes, né? A gente só pensava nesse forno, só tem esse modelo, minha esfirra só funciona nesse forno e acabou. Não, tem várias outras oportunidades que a gente pega. Então, a indústria é para fornecer para os próprios restaurantes que vocês vão abrir. Aí continua a operação própria? Vocês estão pensando em franquia? A gente quer expandir, a gente ainda está estudando qual que vai ser o melhor modelo, né? A gente já pensou em franquia, a gente já pensou em sócio operador, a gente já pensou em licenciamento de marca. Então é o estudo que a gente está fazendo agora, né? Tem bastante coisa acontecendo ali ao mesmo Mas vocês estão tempo, né? estudando uma expansão. Estamos estudando uma expansão. E aí, então, é tanto para essa expansão de marca própria,
Você comentou também um B2B, vamos dizer assim, né? De vender É uma oportunidade, produto. Vocês estão. Que linhas vocês. Além de B2B, vocês estão pensando em B2C também, em vender em mercados? Ou A gente pensa em ter esse produto congelado, primeiro nas nossas lojas, né? Ter lá exposto, né, nas nossas legal? lojas, né? Um freezer ali vertical ali, vendendo esses produtos congelados. Validando esse produto, né? Aí a gente pensa assim, em expandir ali com parceria, né? Com o mercado e tudo mais. E se vocês são tão eficientes no delivery, na entrega, por que vocês acham que uma pessoa vai comprar um congelado para fazer em casa ao invés de pedir um delivery? Já que vocês são muito bons nisso. Conveniência que também as lojas, por exemplo, elas não, as filiais elas não abrem de segunda-feira, entendeu? Às vezes o cara acorda, né, no domingo assim de manhã quer comer uma esfirra congelado, pegou ali, congelou, fez. O cara quer receber, tá com o pessoal em casa meia-noite, minhas lojas estão fechadas, ele tem no freezer dele, ele tem a minha esfirra congelada. O cara precisa sair para uma festa correndo e ele quer comer alguma coisa rápida ali, pegou minha esfirra congelada, colocou no air fry, 5 minutos, tá pronto, comeu, é conveniência. E aumentar os momentos de Aumentar consumo os também. momentos de consumo desse Tem, cliente. tem algumas marcas tentando fazer esse movimento da linha de congelados, né? O que você tem pensado como diferencial competitivo, assim, para se destacar? Boa pergunta, cara. A gente pensa muito nessa linha. Por que que a gente não lançou ainda? Porque a gente não encontrou ainda, né, o item perfeito. Eu não falo porque se você ficar esperando a perfeição para fazer alguma coisa, você nunca faz nada. Mas o item muito parecido com o que a gente tem no salão, né? Querendo ou não, essas outras marcas ali que às vezes a gente acaba consumindo de outros produtos mesmo, de pizza, de outras coisas assim, hambúrguer, você acaba comendo no salão, você come em casa é diferente, né? E eu não quero levar isso, né, pro meu cliente, né, cara? Eu quero que o cara que seja algo fácil, que seja algo prático pro cara, que ele leia ali o rótulo e ele consiga fazer, que não tem segredo para ninguém, sabe? Uma criança ali que consiga, criança entre aspas, né? Uma criança ali de 12 anos, 13 anos, 14, consiga pegar e fazer do mesmo jeito que uma senhora, um senhor de 80, 85 anos também consiga pegar e fazer, né? Nada que seja muito complexo, que eu precise chamar ali alguém para ajudar, sabe? A gente quer esse produto ali prático ali, praticamente perfeito ali, que seja muito fiel ao do nosso salão, do nosso delivery, né? Por isso que a gente está esperando e está demorando para lançar esse produto, né? Então, Você foi falando, foi dando uma fome, eu fiquei imaginando em casa preparando. então, saindo ali. Muito bom. Bom, chegamos no final, agora a gente tem 5 perguntinhas de respostas mais rápidas. Bora. Bom, você deixou a carreira de futebol, né, para empreender ali, né, junto com a sua família. Valeu a pena essa decisão? Valeu muito, valeu muito. Eu falo, hoje, se eu tivesse continuado no futebol, é, nada disso que eu vivo hoje, né, seria possível. Nada disso que meu pai e meus tios vivem hoje seria possível. Porque com a minha chegada foi uma mudança de patamar para a família inteira, né? Imagina, você vende ali, né? Você faz ali as suas 10 mil vendas ali, 15 mil vendas que faziam ali por mês, e hoje são mais de 120 mil vendas por mês, né? Contando salão e delivery, né? Contando tudo. Tinha Então, pensado que tinha aumentado por 4, vamos dizer, uma loja para 4, mas aumentou mais de 10 vezes. aumentou mais de 10 vezes, porque não tinha delivery, né? Mais de verdade. Na matriz não tinha o delivery, né? A gente tinha 5 mil pedidos ali de delivery, e aí fazia em torno de 15 mil vendas ali, né? No salão ali por mês, né? Então eu tô falando de 20 mil vendas, hoje eu faço mais de 120 mil vendas por mês. Então, e focado em resultado, não só em faturamento. Porque faturamento sem lucro é vaidade. É isso que eu ia comentar. Então, É receita, mas ao mesmo tempo, pelo tudo que você contou até agora, deu para ver que você nunca deixou de olhar para margem, para operação, nunca, você nenhum momento. fez, você me vê. Momento algum, cara. E aí, desde a parte, né, de olhar com atenção até pro imposto que a gente paga ali, até o que pode ser feito para se pagar ali, né, menos imposto dentro da legalidade. Então, isso mexe muito com a margem, né, isso aí. Então, focado em tudo ali. Eu vi as dores do meu pai ali, que ele tinha ali no dia a dia, e sempre fui atrás disso. Fiz curso no Senofisco de CMS, de PIS e COFINS e tal, para conseguir, né, ter base para contratar alguém para falar disso, eu saber o que estava sendo falado. Felipe, e cara, isso é uma coisa que eu achei bem interessante assim na sua história. Eu acho que ela é um ângulo
ângulo pouco explorado, assim. Aí eu queria só fazer um parênteses rápido, apesar de a gente estar indo pro final, de você deixar uma dica sobre, porque às vezes quando a gente fala de pagar menos imposto, eu acho que tem algo associado de algo errado, né? Sonegação. E deu para ver muito que a gente está falando de eficiência tributária, né? Acho que essa é a palavra Exatamente. mais correta para o que você Perfeito. fez. Aí queria deixar uma provocação para você trazer isso, né, para os donos que estão ouvindo, para quem Sim, está cara. estruturando, pensar em eficiência tributária, como, por onde começar, enfim. Hoje com a inteligência artificial, né, você consegue ter acesso a muita informação que você não tinha antes, né? Então você joga, você fala seu setor ali, fala com o que você trabalha, o que você vende e por onde ele pode começar e ir atrás de, né, se for uma dor, né, se já acredita que tá pagando muito imposto, que eu acredito que é uma dor que todo mundo tem. Tem maneiras, né, de você conseguir reverter isso. E tem empresas também que são especialistas nisso, né? Você tem algumas empresas de contabilidade que são especialistas em revisão tributária, alguns escritórios jurídicos também que são especialistas, né? Tem muita gente boa hoje que fala na internet, né, que fala só sobre isso. No Instagram, você dá uma buscada, você encontra pessoas que falam só sobre isso, né? Quanto você teve de impacto, assim, só para ter uma referência? Você pode abrir pra gente? Posso abrir, foi na época ali, já que eu entrei ali, foi 100 mil por mês a menos que a gente deixou de pagar de imposto por uma mudança de NCM. Caramba, só Só uma uma mudança de de NCM. NCM É, sem ter que mexer em nada na operação, né? exatamente. Eu dei uma estudada sobre isso, comecei a ver, ir atrás, e a gente contratou uma empresa de consultoria, né, voltada para o alimento, e os caras apontaram isso. E aí eu trouxe para contabilidade antiga, né, que já estava há 30 anos lá com meu pai e com meus tios. E eles não aceitaram. Falaram, não, é mentira, não, ele tá errado, ele tá errado. E aí isso aí foi mexendo comigo, né, cara? Competitivo pra caramba. Eu falei, não, então beleza. Aí tive que ir atrás de uma consultoria pra praticamente ali falar a mesma coisa que eu tava falando e apontar. E aí convenceu meu pai e meus tios e falar, pô, é verdade isso mesmo, e trocar uma contabilidade ali de 30 anos com essa decisão, né? Na hora de ir embora, os caras passaram, nem falaram comigo, deram tchau pra todo mundo e me viram ali como inimigo. Mas tudo Fiz bem, meu trabalho, né? ganhou 100 mil reais por Por mês. mês, né? Estão falando, Ô, então. Felipe, e aí aproveitando aqui, né, acho que a gente tem feito uma pergunta que é, acho que todo executivo, né, quem está à frente ali do negócio tem um indicador que é o mais recorrente, assim, qual é o indicador que você olha todo dia? As vendas, né, cara? As vendas, né? Quantos pedidos te venderam, quanto que faturou. Isso aí todo dia eu olho, eu entro todos os dias em cada loja, loja por loja, para ver quanto que vendeu no dia anterior. Se vender um pouco a menos, eu já procuro o gerente da unidade para o que aconteceu ontem? Ah, tava sem entregador. Ah, a gente teve problema de internet. Né? Então as vendas é o que move sua empresa, cara. Não importa se você é pequeno, se você é grande. As vendas são o que eu olho todos os dias, né? E claro, aí o lucro, né? Isso aí não preciso nem falar. O CMV também, toda semana eu bato ali no CMV para dar uma olhada, né? Negociação com a indústria, se tá certinho, se não tá, o que a gente negociou. Mas as vendas é o que move e é o que sempre vai mover qualquer empresa. Quem mais te influenciou no setor de food service? Te inspirou? Cara, boa pergunta. Quem mais me influenciou, que eu gosto muito que eu acompanho muito ele, foi o João Branco, cara. O João Branco é um cara sensacional, né, cara? Eu gosto muito dessa parte de marketing também. Cara, o João Branco é o que mais ouço. Eu vim pra cá, inclusive, ouvindo o podcast dele. Ouço todos os dias, quase. E foi um cara que mais me influenciou ali, sem dúvida, foi ele. Aí que eu consegui ter uma proximidade, que eu já falei com ele, né? Já palestramos também no mesmo evento lá algumas vezes. Mas aí tem um pessoal, né? Tem o do McDonald's também, né? Que é um cara me influenciou indiretamente, né? Como eu falei, já assisti 5 vezes o livro, o filme, já li o livro, né? Então foi um cara que me influencia muito essa parte né, de às vezes o seu negócio não tá nem na alimentação ali, né? Que foi o caso que a gente tava falando, que às vezes não é nem o negócio que você tá vendo. O negócio do McDonald's é imobiliário, né? Então é um cara que todos os empreendedores assim que tem essas histórias assim influenciam bastante. Mas no food foi o João Branco. Boa. E nos últimos 12 meses, uma decisão sua que você viu que impactou positivamente, que vai dar o... Essa aí, cara, já vi na cabeça, né? A quebra de exclusividade aí com o maior player aí de delivery do Brasil, né? Essa aí me tirou várias noites, né? Várias noites de sono. Mas que tá sendo muito bom pra gente. Tá tendo um impacto muito positivo pra gente, né? Tanto que a gente vem batendo recordes aí de vendas, continua
veio numa crescente depois de descer um pouco ali, né? E essa abertura aí pro mercado, cara, foi uma decisão que eu tive ali que impactou bastante e eu acredito que vai ser boa aí e continuar sendo boa daqui a um tempo. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Mas no momento que tomei essa decisão, foi a decisão certa ali que tá trazendo um resultado legal pra gente. Legal. E para finalizar, o nome do nosso podcast chama O Ingrediente Certo, né? Qual você acha que foi o ingrediente certo para esse firme imigrante ser o que é hoje? O ingrediente certo para esse firme imigrante ser o que ela é hoje foi a constância, cara. Foi a constância, né? Se falando de padrão, né? Você manter o padrão, né? Foi o que eu já falei antes. E você manter esse padrão. As imigrantes cresceram boca a boca. Hoje a gente tem, né, um marketing, claro, e que, cara, é difícil de se trabalhar essa mudança, né, de geração. O desafio que o Giovanni lá, que é o nosso rapaz do marketing, vive diariamente, que é você é, mostrar que você tem tradição sem ser tradicional, né? Você passar dessa legal. próxima, White side. manter isso, uma empresa de 50 anos, manter isso, né? Manter essa tradição, que é um baita trunfo que a gente tem na mão, sem parar no tempo, sem ser tradicional, né? Foi isso que trouxe as firmas imigrantes até aqui, né? Essa constância, que no meu pai na época dele de ir crescendo, de ir comprando os imóveis ao lado para ir crescendo as firmas imigrantes. Meu pai não foi um conformado de ficar só naquela lanchonete de esquina de esquina e de estrada que tinha ali. Ele quis ir comprando, teve esse apetite de ir reformando as firmas imigrantes cada vez mais, né? Foi essa vontade de crescer, né, de dar uma vida melhor para mim, pro meu irmão, que fez meu pai chegar com as firmas imigrantes até onde chegou, e é esse mesmo apetite que eu tenho de ter uma vida melhor para minha esposa e para minha filha, e deixar um legado mesmo, né, no food, né, cara, de eu poder estar aqui falando em nome das firmas imigrantes, né, de eu poder estar levando o nome do meu avô, o nome da minha família em diante, cara, para mim já vale cada segundo, né? De eu poder falar, de eu me empolgar. Já bateu 1h01, cara. Eu nem acredito. Pra mim tinha 20 minutos que eu tava falando. Então, cara, é essa paixão, né? Meu avô ensinou meu pai a amar os imigrantes e meu pai me ensinou a amar também os imigrantes, cara. Eu amo o que eu faço, eu amo as imigrantes em si e é o que eu quero passar para cada colaborador, é o que eu quero passar para cada consumidor, é o que eu quero passar para o mercado e para minha filha também um dia. Muito bom, agradecer. Tem muito mais, temos que marcar uma próxima também, né? Vamos, cara, tô à disposição. E onde as pessoas podem te encontrar? Cara, no Instagram, onde eu sou mais ativo, né? @Filipe com I, Filipe, B de bola, D de dado, Melo com 2 L's, onde pode me achar. Tô no LinkedIn também, pode me acessar por lá, né? E nas firmas imigrantes, aparece por lá, costumo estar por lá. Vai né? estar de toquinha na cozinha, vendo onde pode melhorar. Qual segundo Exatamente. consegue reduzir da operação? Exatamente. Obrigado exatamente. de novo aí pela presença, pela troca. Obrigado, cara. Eu sempre gosto de agradecer também, antes de finalizar, todos os nossos colaboradores, cara, porque se não fosse eles, eu não estaria aqui falando com vocês. Né? Hoje a gente está com 320 colaboradores e graças a cada um deles, né, que eu tô aqui, que eu tô podendo falar, né? Se não fosse eles, eu não estaria aqui. Se não fosse cada um deles ali que faz ali o dia a dia acontecer da operação, né, que segura mesmo ali o rojão, cara, eu não estaria aqui falando com vocês. Então eu gosto sempre de enfatizar que se não fosse eles, eu não estaria aqui, cara. Então muito obrigado a cada um de vocês. Muito bom. Legal. E se você gostou, compartilhem aí todo esse aprendizado aí que o Felipe Boa. deu pra gente. Valeu, pessoal. Valeu, Obrigado. pela aula, Felipe. Obrigado. Tamo junto. Valeu.